No plano de saúde não tem problema. O maior problema é o pai que vai até a clínica, não tem plano de saúde e pega, por exemplo, numa clínica de pediatria, uma nota fiscal como se ele estivesse recebendo a consulta médica. É aí que o problema reside. Sem indicação de quem é o beneficiário daquela consulta. Às vezes você pode estar levando seu filho na clínica e ele não ser o seu dependente. Sim. No imposto de renda. Claro. Ele pode estar na declaração do... Não, e esses planos a pessoa já vai pagando mensalmente, que já vai estar... E aí é o seguinte, como você falou, você pode ir até a clínica, fazer o tratamento, pegar a nota fiscal e levar ao convênio para se ressarcir. Claro. Né? Acontece. O convênio não vai ter ressarcido o valor integral. Vai ter ressarcido um valor, uma parte daquele valor. Então você vai jogar na declaração aquela parte que não foi ressarcida. Tá? Isso tem um campo próprio lá na declaração onde você vai informar isso. A parcela que é dedutível e a parcela que não é dedutível. Tá, outra dúvida de leigo também é o seguinte, bom, tem a empregada doméstica com carteira assinada e você pode ter uma diarista, uma faxineira que vem 1, 2 vezes na semana, enfim. Aí tem que estar registrado, né, na carteira vale profissional, tá claro, como doméstica, né? E você Mas só vale reduzir um, uma. né? Só vale um profissional. Só vale um? Só vale uma. Profissional. Tem mais Se de um, você tiver uma casa... O motorista, o jardineiro e o... Não dá. O motorista, o jardineiro e a empregada doméstica, só um deles pode exatamente. ser... É mesmo? Você pode dividir, né? Se você faz declaração, a sua esposa também, você coloca o empregado na declaração de um e o outro empregado na declaração de outro. Isso. Sem problema. Sim. Mas na sua declaração é uma dedução E só. se na dela está dizendo? E se ela é isenta? Aí ela não vai apresentar a declaração, não vai poder dizer. Aí não tem. Não tem dedução para ela. Um empregado e uma babá, também você vai ter esse problema. É uma dedução só. Uma outra questão que está chegando aqui é o seguinte, ó. Eu quero saber, né? Se botar 10 empregados. É justo também, eu vejo, porque a pessoa que tem condições de colocar babá, 2 empregadas, jardineiro e tudo, eu acho que aí tem que ser realmente esse tratamento, porque ela tem condições de pagar imposto também. Se nós temos um empregado e uma babá, aí muitas vezes é necessidade. Os pais trabalham fora e precisam ter uma profissional dedicada à criança que tem em casa. Sim, mas a Receita, ela tem essa sensibilidade nessas horas? Ela segue uma cartilha, né? A legislação. A Receita Nós não pode ter seguimos a sensibilidade. legislação. Infelizmente. Ela não deveria pode ter. Não deveria ter. pois não, é. ela não tem esse faz legalista, Ela né? tem, Na é verdade, legalista, ela né? faz É legalista. Extremamente formal. Mas no meu caso, não tem essa. Esse Isso é cartilha. Quando se trata de tributos, tem que ser extremamente É formal. a cartilha, né? Pois é, mas esse desculpa interromper, mas eu acho que esse é um dos problemas que existe entre a Receita e os contribuintes. A Receita, o órgão, a Receita Federal, ele se mantém muito afastado dos contribuintes. Minha opinião, ela deveria chamar o contribuinte para si e instruir muito mais o contribuinte do que ela faz, auxiliando, inclusive, como o contribuinte pode reduzir a sua tributação. Isso é claro que é uma função também muito mais dos contadores, auxiliar, mas a Receita devia se portar como amiga do contribuinte e não como um ente sem sensibilidade que, numa situação peculiar, não vai aceitar. Tanto. Muitas vezes é. Nós já tivemos situações, um cliente nos procurou que ele foi glosada a despesa médica dele porque o fiscal entendeu que ele não poderia ter um tratamento médico numa cidade diferente da qual ele residia. Muito embora provado que ele tinha uma residência em Balneário Camboriú, passava grande parte do ano lá, e o profissional médico tivesse recolhido imposto de renda sobre aquele recibo, o recibo foi desconsiderado. Pois é, mas aí vai a questão de juízo de valor, de convicção daquela autoridade que está analisando aquele caso. Né? Então ele faz o juízo de valor de acordo com as normas que ele tem que seguir. Se você não concorda com aquele juízo de valor, você tem todo o processo administrativo fiscal para rebater essa argumentação. Né? E aí você tem até 3 instâncias administrativas para tentar reverter esse quadro. Você tem a delegacia de julgamento, que é a primeira instância, você tem o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância, e você ainda tem uma Câmara Superior de Recursos Fiscais, né, que é um caso extremo. Então você tem todo esse processo para percorrer, para fazer valer aquele direito que você acha que é seu. Só uma dúvida então, quer dizer, se eu moro em Florianópolis, mas eu gosto de um médico, confio no médico em Blumenau, pode ser questionado como foi. Não, o que pode não. Isso aí foi, na minha visão, foi um caso esporádico, Luiz Fernando. Porque eu tenho acompanhado a Receita Federal, nesses casos, se você apresentar a nota fiscal ou o recibo, eles têm realmente aceitado. Eu lembro de um caso parecido como esse, mas o contribuinte era de Florianópolis e ele ia fazer um tratamento lá no interior de São Paulo. Mesmo tratamento continuado?
Era um tratamento, não vou dizer que é continuado, mas era esporádico, né? E ele não conseguiu, o fiscal desconfiou, e ele não conseguiu comprovar que efetivamente ele esteve naqueles Então, locais, ele naquelas tem um datas. recibo, a nota fiscal... O recibo, às vezes, não é tudo. Mesmo se o imposto de renda é recolhido com base naquele recibo pelo profissional? Pois é. Bom, aí é outra história. Ganhando 2 vezes. Aí é outra história. Sim, Tributando duplamente. ganho. Só que nem sempre você tem essa informação, que o profissional recolheu o imposto de renda sobre aquele valor específico Pois daquele me recibo. Você surpreende não essa tem. Não, informação, e o pior são outras situações, principalmente assim, em questão de pais divorciados. Vamos supor que fulano de tal tem um filho com uma outra senhora, com a dona Maria, e tem um filho menor, que está sob a guarda dela. Aí o plano de saúde, ele é um servidor público, por exemplo, o plano de saúde vem descontado mensalmente junto com o dele. Aí a Receita não considera, porque lá na sentença que fixou o divórcio, muitas vezes não existe mais conversa para depois se estabelecer, se corrigir. Não há mais possibilidade de os dois irem a juízo para regularizar essa situação. E a situação é clara. O fulano de tal, filho de ciclano de tal, não tem a guarda, mas não ficou estabelecido que a despesa médica correria por conta do pai, a Receita desconsidera essa questão, porque ela não é... E da mesma forma, se a mãe tentar utilizar essa receita, como não foi ela que pagou, Mas também não vai poder se utilizar. Mais uma vez a gente volta à questão do formalismo. Nesse caso específico, existe uma regra, né, que é clara, que você tem que seguir. Entendeu? Então é uma questão de formalismo, você aplica aquilo que está na legislação. Né? Bom, mas ele aí tem possibilidade de rever, mesmo que não converse com a pessoa mora aqui, a outra lá, ele tem a via judicial para rever. Entrada e fazer. Bom, pessoal, é o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial. Tem uma pimenta aqui da Carla Siqueira, que é fisioterapeuta na Trindade, sobre aquela história de dedução, do Pilates e tal. Daqui a pouco a gente volta com essa manifestação da Carla Siqueira, que dá uma pimentada aqui. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. O Conversas Cruzadas tira hoje as suas dúvidas sobre imposto de renda. Já está valendo o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda ano base de 2010. A Carla Siqueira, nos acompanhando aqui, há pouco a gente estava discutindo aqui a questão do Pilates, pode deduzir, não pode deduzir. Ela é fisioterapeuta na Trindade. Ela diz o seguinte: sou fisioterapeuta e, de acordo com o Conselho Federal, o Pilates não pode ser abatido porque não é uma técnica considerada de medicina, fisioterapia ou educação física. Os pacientes pedem para que seja reconhecido o Pilates como fisioterapia por causa da nota, mas isso é contra a lei. Não pode fazer. Mas a Receita está aceitando, então se for... Não, a Receita, o que a gente colocou de forma bem clara é que o tratamento, né, prestado por fisioterapeuta é perfeitamente viável. Né? Bom, agora, o método que ele utiliza, se é através do Pilates... Está claro. Aqui o Hamilton no centro, eu tenho 2 imóveis e preciso vender os 2 para comprar um. Como o imposto de renda vai cobrar isso? Não vai ter problema, porque se ele comprasse imóveis residenciais e comprar outro dentro de 180 dias, não vai ter problema nenhum. Agora, se ele passar os 180 dias, aí ele vai ser tributado. Ou se comprar algum imóvel comercial também, ele vai ter problema. Deixa eu só entender o seguinte, mas se ele comprar agora, só vai valer para 2012, né? 2012. É isso, né? É isso aí, claro, certeza. É isso aí. Mas exercício 2012, ano base 2011. Tá, mas aqui tem um detalhe seguinte. Bom, para ele vender 2, se ele vender 2 imóveis, dependendo do valor que ele vender, e se ele tiver ganho de capital... Não.